Olá, alunos do Sistema Universidade Aberta do Brasil, Universidade Federal do Tocantins, curso de Licenciatura em Química Distanciada. Vamos para mais uma semana de atividades da disciplina Sociedade, Cultura e História da Educação, SHED. Nessa semana, semana 6, nós vamos falar um pouquinho sobre o panorama educacional brasileiro no século XX, né? Na verdade, esse panorama mudou um pouquinho a partir de 1890, então nossa viagem hoje começa lá para 1890. Né? O que a gente tem ali na República Velha, né? Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Existe uma descentralização do governo, né? Para sustentar inicialmente os militares, né? Marechal Deodoro, Floriano e depois a política café com leite. A gente tem esse apoio é dado por conta da descentralização. Então dá-se governo às províncias para garantir a presença de São Paulo e Minas no governo central, né? Na década de 10 nós vemos no Brasil um surto industrial, existe uma industrialização crescente, né? E imigrantes em geral também participam desse surto, né? Imigrantes estrangeiros. Na década de 20 nós temos muito forte a presença de movimentos políticos, né? Tenentismo, nós temos o movimento da Semana de Arte Moderna, né? De 1922, enfim, ela é muito marcada por uma mobilização social depois, nesse entreguerras, né? Na década de 30 nós temos o golpe de Getúlio Vargas, né? Então nós temos uma centralização em Getúlio Vargas. E por fim, lá para 1937, aí ele assume mesmo as rédeas e coloca mais uma nova Constituição para o país, em 1937, né, a chamada polaca, que foi inspirada na Constituição polonesa, né? E a gente vê um nacionalismo crescente, mas é um nacionalismo antidemocrático, né? É uma ditadura de Getúlio Vargas. Em 1945, nesse período depois do pós-Vargas, vamos dizer assim, né, a gente vê um nacionalismo, ele persiste, mas agora não é um nacionalismo antidemocrático, né, embora haja uma tensão muito grande ainda por conta da Guerra Fria que se instala, né? Entre ser comunista ou não ser, enfim, né? Só na época mesmo de JK, de Juscelino Kubitschek, é que a gente vê um pouco de alteração e aí o país é aberto para os estrangeiros, especialmente empresas e indústrias americanas, né? É uma época em que há um crescimento urbano desordenado, né? A gente tem a construção de Brasília com JK e isso traz uma inflação, né? O custo é muito grande, imprime-se dinheiro e nessa impressão de dinheiro, nesse endividamento do governo, existe o crescimento da inflação, né? E o crescimento da dívida externa também, né? O início, digamos assim, da dívida externa brasileira, né? Do crescimento desordenado, começa aí, né? Na construção de Brasília. Existe uma pressão anticomunista, como eu estava falando, né? Por conta da Guerra Fria, e uma influência aqui no Brasil crescente dos Estados Unidos. Na ditadura a gente vê a redução do peso dos movimentos sociais nos rumos do país, quer dizer, aquilo que a gente via muito fortemente durante fim da década de 50 principalmente, início da década de 60, né, movimentos de base, enfim, esses movimentos perdem completamente a força durante a ditadura, né? E aí chegam as empresas multinacionais, especialmente as americanas, por conta de um acordo entre militares e americanos, não só americanos, né, mas são os principais sustentadores da ditadura brasileira, né, os americanos. E aí um preço para isso é que eles possam atuar livremente aqui com as suas empresas e atuam também fortemente com a educação, né, que esses foram os grandes pilares aí da invasão americana, né, sustentar a ditadura e aí invade pelo dinheiro, pela indústria, né, pelo oferecimento de serviços a preços absurdos e na educação pela influência e a gente vai aprendendo aqui o jeito de vida americano, né? A maneira deles de viver e a ideologia americana presente nas nossas escolas. A gente observa a crise do petróleo, né? Na década de 70,
por conta dos países produtores determinarem um preço maior, eles formam um cartel, e os países que não são produtores, são dependentes do petróleo, como o Brasil, acabam tendo que pagar um novo preço. Isso também acontece com os Estados Unidos nesse caso não conseguem bancar o Brasil, e aí a gente entra numa dívida crescente na década de 70, inflação crescente na década de 80, a consequência é estagnação econômica. A gente passa por uma transição democrática e vamos falar um pouquinho sobre esse período já após 88, né? A Constituição de 88 já é uma Constituição mais social. Em 1991, 92 a gente começa a ter um movimento de expulsão, de impeachment, né? De impedimento do Fernando Collor, que foi o primeiro presidente pós-ditadura a ser eleito por voto direto, né? Nessa fase de transição, Fernando Collor, depois Itamar Franco, já é um presidente um pouco mais social. Quando entra Fernando Henrique, a gente volta com muita força no neoliberalismo, né? Políticas de sucateamento do aparelho do Estado, né? A gente vai ver isso fortemente na educação. Com o governo Lula, a gente tem as políticas de assistência social e complementação de renda, que iniciam no governo Fernando Henrique, de certa forma, para compensar a expropriação do dinheiro, né, e o aumento da concentração de renda, né? Então, de certa forma, o Bolsa Família, ele tem origem no Bolsa Escola, é uma maneira de tentar fazer com que a população não perceba a queda na renda, né? Então a gente tem essas políticas de assistência social e complementação de renda, né? Mas obviamente são insuficientes. E o Brasil começa a ter realmente, infelizmente, somente a exportação de mercadorias que são matérias-primas em geral, né? A gente chama de commodities. São metais, são determinados vegetais, soja, por exemplo, enfim, são considerados commodities, né? Infelizmente o Brasil não tem industrialização suficiente para exportação significativa, né? E muito menos na área de conhecimento, né? Empresas que exportem alta tecnologia, por exemplo, infelizmente inimaginável ainda no nosso país. Vamos falar um pouquinho mais sobre a educação em si. Bom, virando do século XIX para o século XX, a gente vê os grupos escolares, o crescimento dos grupos escolares e finalmente uma padronização do ensino, né? A gente vê a construção das primeiras escolas normais, as primeiras escolas de formação de professores. Nós já vimos algumas principais, né? Niterói foi uma coisa bem significativa. A União, ou seja, o governo federal atua nos níveis secundário, hoje equivalente ao ensino médio, e no ensino superior. É ela que regula, e as províncias são deixadas com aquilo que é considerado educação menor, a educação básica, a educação fundamental, digamos, e a educação profissional. Quer dizer, a educação profissional, desde então, é deixada em segundo plano, né? O que nós temos na educação profissional? As províncias que são responsáveis, só que elas também não atuam nessa vertente. É muito pouco que a gente observa nessa virada até a década de 30 de avanço no ensino profissional, né? E a gente tem na década de 10 e a partir daí uma demanda maior por ensino profissional e por alfabetização que seja, né? Porque a gente tem uma industrialização crescente nessa época, inicialmente para atender o mercado interno, né? E a gente não tem gente suficiente alfabetizada, tá? A taxa de alfabetização nessa época é em torno de 20%, ou seja, 80% de pessoas analfabetas. Nessa época a gente tem uma influência positivista, né? Os efeitos infelizmente são duradouros, algumas coisas são positivas, como a educação laica, né? Sem influência de igrejas, seja ela qual for, né? E a gente tem esses efeitos por conta da reforma de Benjamin Constant, né? De 1890. O problema dessa influência positivista, sem dúvida, é uma ementa extensa, né? Um enciclopedismo, um exagero de conteúdos na educação básica, né? Eles são criticados há muito tempo, não vem daí, vem de muito tempo, né? Desde a década de 40, 60, a gente vê manifestos contra
esse enciclopedismo, esse excesso de conteúdos na nossa educação. A gente vê também nessa época as experiências anarquistas trazidas por certos migrantes, muito presentes no sul do país, né? São as chamadas escolas racionalistas, são as primeiras escolas em que meninos e meninas estudam juntas, né? É uma escola que tem uma vertente política, ela pensa também em formar para a política, tornar as crianças, os cidadãos conscientes politicamente. E é uma escola secular, ou seja, é uma escola laica, é uma escola não religiosa, né? Infelizmente sofreram perseguições e fechamentos por conta do próprio período, né? Eram escolas um tanto avançadas para a época, em uma época em que a política, embora fosse de certa forma democrática, né, existiam eleições, poucos podiam votar, né? Não havia movimentos sociais organizados e as escolas incentivavam isso. Décadas de 20 e 30, nós vemos na década de 20 reformas nos estados, nas províncias, os estados, em prol da escola única, ou seja, uma escola que não é uma para o rico, outra para o pobre, uma escola única que eduque da mesma forma ricos e pobres, para que não haja diferenças. Na Bahia, no Ceará, em Minas Gerais, no Distrito Federal, que antes era o Rio de Janeiro, né? E em Pernambuco. O objetivo é a escola pública que não seja ideológica, ou seja, uma escola pública que não queira vender ideias de Estado e também não queira vender ideias de oposição ou de uma certa corrente política, um comunismo, um socialismo, ou um capitalismo, um neoliberalismo, não, né? É uma escola pública sem ideologia, embora prepare para você ser crítico, né? Essa é a ideia, né? Esse era o objetivo. Não conseguiu, obviamente, ser levado a cabo. Pretendia ser uma escola então liberal, mas não comunista, obviamente, buscando eliminar o enciclopedismo, né? Foi uma coisa que não durou, infelizmente, não conseguiu ser implementada, até porque você tinha oposição dos católicos, né, que eram os que eram detentores das escolas privadas e não queriam, portanto, o fortalecimento da escola pública, e essa oposição também veio por conta da tomada do poder por Getúlio Vargas, tá? Justamente é isso que acontece. O Getúlio até chama o Francisco Campos, que foi responsável por uma dessas reformas, para liderar o Ministério da Educação e Saúde que ele cria, né? Acaba sendo um movimento de escolanovismo, né? Esse movimento de novas ideias na educação, mas mal adaptado, né? Infelizmente o Francisco Campos teve que ficar entre adotar o escolanovismo e aceitar as ideias ditatoriais de Vargas, né? E aí a gente tem uma mistura que não é suficiente para as demandas educacionais do país naquela época. O ensino religioso, apesar das pressões, é facultativo, né? Determina-se que é facultativo. É nessa época que é criado o Conselho Nacional de Educação, existente até hoje, né? E tenta-se até tornar o secundário menos propedêutico, ou seja, ele não fica tão preparatório para um nível superior, né? Mas ainda não se consegue. Essa é uma questão ainda crítica do ensino médio até hoje, né? O ensino médio, como eu disse para vocês nas aulas, é o nível de ensino que ainda não se achou, né? O fundamental já sabe o que quer da vida, o superior sabe, o médio ainda está num limbo, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as universidades nessa época. Não foram criadas na colônia, né? Por conta de Portugal não querer. O Colégio da Bahia tentou equiparação com a Universidade de Évora em 1775, nós vimos isso, não conseguiu. No Império também existem algumas tentativas de equivalência com o Colégio Pedro II, né? O Colégio da Bahia tenta equivalência com o Colégio Pedro II, não consegue. Então o único colégio considerado no país para a educação nessa época do Império é a educação básica, que eu digo, é o Colégio Pedro II. Ele é referência e única referência, né? É um colégio que fica na corte, né? Que fica no centro do poder, no Rio de Janeiro. São criadas sem integração entre as suas faculdades, fica uma união de faculdades, né, durante a Primeira República, né, a República Velha. Então não há articulação universitária de fato, né? Você tem uma faculdade de medicina, uma faculdade de direito, mas elas não se integram, né?
E são os casos, por exemplo, de UFRJ, né, que hoje o UFRJ, chamada Universidade do Brasil à época, e universidade hoje, Universidade Federal de Minas Gerais, né? São universidades dessa época e não tem integração. No governo Getúlio Vargas existe uma nova proposta de organização nessa reforma de Francisco Campos, e aí a gente tem, com base já nessa nova regulamentação, em 1934, a criação da Universidade de São Paulo, o que é irônico, né? Porque o Getúlio Vargas, em 1932, acabou afogando, né? Impedindo um movimento contrário por parte dos paulistas, né? Contra o governo dele, né? E aí uma resposta paulista, né? a esse contra-levante, né? O Getúlio Vargas consegue apagar o levante de 1932, né? A chamada Revolução Constitucionalista, como os paulistas chamam, né? Os paulistas, a elite paulista, cria a Universidade de São Paulo, né? Com base nessas ideias, e ela começa a ser fervilhante de ideias, né? Em 1935 nós temos a criação de outra universidade, a Universidade do Distrito Federal. Essa Universidade do Distrito Federal hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o UERJ. Tá? São essas as duas primeiras universidades. A consequência disso é que em 1937, na própria Universidade de São Paulo, né, e em algumas outras unidades, são formados os primeiros licenciados nas faculdades de Educação, Ciências e Letras, né? Hoje, faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, né? Mas essas faculdades de educação formam os primeiros licenciados para atuar, especialmente no ensino secundário, né? E aí você fala, bom, agora então tem mais professores. Não. O problema é que existe uma expansão do ensino muito significativa na década de 40, e como cresce muito mais o número de alunos, e escolas e salas do que o número de professores, faltam professores. A reforma Capanema, que é uma reforma já do Estado Novo, mas só é implantada efetivamente depois que Getúlio Vargas sai, é uma reforma pró-nacionalista, né? Existe a criação do supletivo, sabemos o que é, né? Para quem é fora de idade, hoje chamado de EJA, Educação de Jovens e Adultos, e o secundário passa a ser de 7 anos, né? Então a educação básica divide em primário, que são aqueles 4 anos iniciais, de primeira a quarta série, e depois os outros 7 anos então são 4 anos primários, 4 ginasiais, mas esses ginasiais fazem parte da educação secundária, e os 3 colegiais, né? Os paulistas costumam muito chamar ainda o ensino médio de colegial. Você está fazendo o primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, uma coisa que é bem paulista, né? O terceiro ano do ensino médio é chamado de terceiro colegial. Existe infelizmente um desprezo em todas as reformas pelo ensino profissionalizante, apesar de que nessa mesma época, na década de 40, são criados o Serviço Nacional da Indústria, né? o Serviço de Aprendizagem da Indústria, de Aprendizagem Industrial, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAI e SENAC, né? Respectivamente. São ligados ao Sistema S, e até hoje tem uma participação indireta do governo para sustentar essas escolas, né? Elas não concorrem livremente com outras escolas técnicas, elas são subsidiadas, né? No período democrático, nesse pequeno período democrático entre 1946 e 63, a gente tem discussão ao longo desse período da primeira LDB, e é uma discussão realmente bastante ríspida. Por quê? Porque a educação privada, que é religiosa, queria ganhar verbas, né? E aí parece que é só uma questão de não religiosos contra religiosos, né? Os religiosos tentam fazer essa guerra, mas na verdade os religiosos têm escolas, né? Nós sabemos que os jesuítas retomam, né, principalmente na América Latina e principalmente no Brasil, né, os religiosos são os grandes detentores das escolas privadas, né, e eles querem verbos do governo, né? E a alegação é com base na religião, de que o nosso povo precisa ser educado religiosamente, mas a ideia é que a educação privada ganhe verbos, né? Bom, com a proclamação dessa lei, né, com a aprovação dessa lei, finalmente, lá para 1961, se eu não estou enganado, a gente tem uma maior diversidade curricular.